Recém-nascido, 40 semanas de gestação, gravidez sem intercorrência e parto cesáreo por sofrimento fetal agudo com líquido amniótico meconial. Foi recebido em campos aquecidos, posicionado em ducto dorsal, sob fonte de calor radiante, trocados os campos úmidos, assegurados vias aéreas, hipotônico, movimentos respiratórios regulares, frequência de 60. Está asfíxico. Qual é a conduta? Só um detalhe aqui, ó. Tem um mecônio no meio do caminho, hein? Intubo, administra o oxigênio a 100%, seguido de aspiração do conteúdo traqueal. Ventilação com pressão positiva por máscara com oxigênio a 21%. Intubação traqueal e ventilação com pressão positiva com oxigênio a 21%. Compressão torácica coordenada com a ventilação com pressão positiva. Galera, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Essa foi uma mudança não tão recente, não é nem do último protocolo, é do penúltimo, porque havia uma maneira de atender a sala de parto do paciente com mecônio e asfixia, que era, essa criança precisa de VPP, precisa de ventilação com pressão positiva, só que há mecônio no meio do caminho. Eu vou ventilar, o mecônio vai lá para a via aérea inferior, vai entrar no alvéolo, o paciente vai inspirar, o ar vai entrar, e na hora que o ar for sair, vai ser obstruído pelo mecônio, vai fazer um air trapping, o ar vai se acumular ali no alvéolo até que estoura o alvéolo, pneumotórax, pneumomediastino, sino de aspiração meconial. Uma coisa terrível. Então havia uma recomendação de que paciente com mecônio e asfixia que necessitasse de reanimação, ele deveria ser intubado, aspirado o mecônio da traqueia, para depois começar o processo da ventilação. Na teoria, isso é lindo. Na prática, o que se viu era uma demora gigante, enorme, de minutos. E a gente sabe que, nesse momento, cada segundo é importantíssimo. Cada 30, tem até estatística, cada 30 segundos de não ação aumenta a mortalidade em 16%. Vou repetir. Cada 30 segundos de inação aumenta a mortalidade do recém-nascido em 16%. Então se viu que aquele processo de laringoscopa, tenta entubar, não sei o que e tudo mais, às vezes não consegue, às vezes demora, entuba, mas demora para aspirar, atrasava-se a ventilação com pressão positiva. Então hoje em dia, tem mecônio, tem asfixia, esqueça o mecônio. Esqueça, como se não tivesse. Ventila com pressão positiva inicialmente com a máscara. Mas não tem uma situação em que seria interessante aspirar o mecônio? Se depois da ventilação com pressão positiva ou durante a ventilação com pressão positiva, você note que você não consegue ventilar, expandir o paciente, porque o mecônio está realmente obstruindo a via aérea, aí você intuba e aspira o mecônio. Mas isso é depois de ter dado início ao processo da ventilação. Então, ventilação sempre primeiro a ventilação. O pediatra quer fazer sala de parto bem, leia o protocolo, acompanhe quem faça, mas saiba dar uma via aérea, saiba ventilar com a máscara, saiba intubar. Está preparado para fazer uma sala de parto. Beleza. Então, tem que saber da via aérea, VPP, ventilação com pressão positiva, é o que tem que ser feito, mesmo que tenha mecônio. Esqueça a intubação e aspiração da traqueia. Gabarito, letra B, ventila com pressão positiva por máscara com oxigênio a 21, porque a termo, mesmo tendo mecônio. Homem de 90 anos. Internação prolongada e imobilização do tratamento cirúrgico por fratura de colo de fêmur. Estava com antibiótico-terapia para tratamento de pneumonia do curso rumial e passou por esta parada de eliminação de flatos e fezes associada à distensão abdominal dolorosa. Olha, o doloroso lá no final. Então, qual é a principal coisa? Parada de eliminação de gases e fezes e distensão. Então, em princípio, temos um quadro de um abdômen agudo obstrutivo num senhor que vinha já internado por uma fratura de colo de fêmur. A exame físico, estado geral bom, entretanto, abdômen distendido, doloroso, a passão superficial, hipertimpânico, que é normal pela distensão da gasosa. E aqui a chave para você responder a questão: sem sinais de irritação peritoneal. Então aqui eu não tenho um abdômen agudo perfurativo, eu não tenho um abdômen agudo inflamatório. Ele pode ser um vascular? Pode, mas hipertimpânico assim,
parece mais obstrutivo. Então, não é hemorrágico, não é perfurativo, não é inflamatório, pode ser vascular pela idade, mas não parece ser, e é um abdômen agudo obstrutivo. Aí fala, primeiro exame, o raio-x, né, ou tomografia, que é raio-x. Mostrou distensão gasosa do cólon. Então eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho uma obstrução de cólon. Eu penso em 3 hipóteses. Neoplasia maligna, eu penso numa obstrução funcional, numa síndrome de Ogilvy, ou penso num volvo. Só que a neoplasia tem uma história mais arrastada. O volvo tem a imagem do grão de café do U invertido. E a distensão geral é uma obstrução funcional, uma pseudo-obstrução colônica. E aqui a provável hipótese agnóstica, conduta no caso aqui, íleo metabólico, megacólon funcional, pseudo-obstrução colônica ou volvo colônico. Volvo não tem aqui o grão de café. Íleo metabólico seria uma obstrução de delgado e não de cólon. E aqui temos megacólon funcional e pseudo-obstrução colônica. Megacólon funcional é um diagnóstico um pouco difícil de dar, mas pode ser nesse caso, e a pseudo-obstrução colônica aguda também pode ser. Vamos ver conduta. Colectomia total não é colectomia total nesse senhorzinho, gente. Então tá errada a conduta. Então, pela lógica aqui, mesmo sem conhecer direito, fica fácil de acertar a letra C. Agora, saída do forno, USP 2023, ó. Toda aquela história dela, né? 32 semanas, olha aqui, hipertensa, ó, tarã, 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 ó, tá aqui, ó. Esse aqui é uma parte importantíssima da questão. Ela era hipertensa, sulfataram, usaram antihipertensivo, eles colocaram vários elementos no enunciado para te dizer, ela é hipertensa, ela é hipertensa, ela é hipertensa, certo? Aí, olha só, depois disso, ela foi para cesárea porque era um descolamento. E aí, gente, no descolamento, depois que fecharam o útero, né, na histerorrafia, o útero tava mole. Aí, pastoso e hipoinvoluído. Aí eles fizeram a massagem. Ó, começaram com a massagem, certo? Certo. Depois, infusão de ocitocina. Então tá, começaram certo? Certíssimo. Aí eles te perguntam o que tem que fazer depois. Agora eu quero que vocês respondam. Qual é a resposta dessa questão que todo mundo tinha marcado letra A? Vamos ver. Qual é a resposta, gente? Vamos ver. Ó, Glauber colocou que é C, que é misoprostol. Juliana colocou C. Rayane colocou C. Olha aí, ó, misoprostol. Alejandro, Lucas. Vamos ver o que mais aqui, ó. Misoprostol. Olha aí, ó. Excelente! Misoprostol, agora sim! Aí, viu que você sabe o conteúdo, mas às vezes falta aquele conceitinho matador que é bem de prova mesmo, bem para ser proveiro mesmo. Às vezes na vida pode não te ajudar muito, até acho que essa regrinha iria ajudar bastante na vida também, mas para prova são essas coisas que a gente tem que saber associar. Você precisa ter exatamente esses conceitos matadores para não esquecer nunca mais e não perder mais esse tipo de questão. Então, gente, olha aqui, ó, tá ali ela, né? Começa com massagem, eles já fizeram, ó, depois vem a ocitocina, eles já fizeram, depois vem a ergometrina. E aí tá lá na letra A, ó, aqui a isca, ó, tá aqui a isca com a minhoquinha, ó, pro peixe morder a isca com a minhoquinha, né? Eles sempre botam a isca ali pra você na hora da questão. Mas você vai pensar, não, peraí, só um pouquinho, eu sou esperto, eles não vão me fazer cair nessa pegadinha. Ela é hipertensa. Se ela é hipertensa, ela não pode usar ergometrina. Então, esse passo aqui, ó, da Moema, acabou. Depois vem o misoprostol. E aí você marca a letra C e acerta a questão. Uma mulher de 50 anos, 2023 também, da UERJ, tá, ó, apresenta aferições de PA sistólica na faixa de 160 a 170. Então é uma mulher que está tendo uma PA de 160 a 170, lá no estágio 2, né? Estágio 2 da hipertensão. PA diastólica de 80 a 95, também está lá juntando, pensando nessa sistólica no estágio 2 da hipertensão. O exame clínico é normal e ela tem, exceto por B4 com bulha acessória, e o eletro dela, olha que interessante, ele dá algumas dicas no eletro.
eu tenho um aumento na amplitude da onda R em precordiais esquerdas, índice de Mohs aumentado e padrão do segmento ST tipo strain. Esse padrão de strain, que é uma depressão do segmento ST mais onda T assimétrica e invertida, junto com essa amplitude de onda R em precordiais, sugerem hipertrofia ventricular esquerda. Então, é um paciente que ele é hipertenso, né? Ele está tendo pressões, aferições de pressão arterial, não é uma só. Ele está medindo e está tendo alterações na pressão arterial, junto com a hipertrofia ventricular esquerda, sinais indiretos no eletro. O que eu faço para esse paciente? Olha que interessante. Eu já modifiquei o estilo de vida e dieta hipossódica. Todo paciente hipertenso tem que modificar o estilo de vida. O que eu vou fazer nesse paciente? O que eu vou fazer para esse paciente que ele tem sinais de hipertrofia ventricular esquerda? Opa! Eu vou iniciar antihipertensivo como hidralazina com ou sem clonidina. O que vocês acham? Eu inicio o antihipertensivo como inibidor da enzima de conversão com ou sem tiazídico. Eu aguardo a resposta de modificações de estilo de vida, que eu já tinha começado, e solicito um mapa. Lembrando que ele tem várias medições. Eu vou aguardar respostas de modificações de estilo de vida, dieta hipossódica, e reavalio em 3 meses. O que vocês acham que eu faço para essa paciente que tem uma série de medidas já no estágio 2, tem sinal de sobrecarga ventricular direita? O que eu vou fazer para essa paciente? Alternativa A de amor, B de bola, C de cachorro ou D de dado. Qual a alternativa mais correta? Pode mandar aqui no chat, que nós temos um delayzinho. O Glauber mandou a alternativa B. Então, quais... Pode continuar. O Lucas, alternativa B de bola. A Jaiane mandou C, B, B. Olha lá que interessante. Então, assim, talvez, né, pensando na terapia das modificações do estilo de vida, eu pensaria nesse paciente se ele tivesse a pressão, entre aspas, né, a sistólica mais baixa, e se ele não tivesse sinal de sobrecarga ventricular esquerda. Eu já comecei a modificação do estilo de vida que eu tenho que fazer em todos os pacientes, tá? Tem que fazer em todos os pacientes, mas neste caso, eu tenho que começar com as drogas de primeira linha, beber e transar. Bloqueador do canal de Clausen, bloqueador do receptor de angiotensina, tiazídico ou IECA. Qual que é a alternativa mais correta que tem isso? Todo mundo, a maioria acertou, inicia o antihipertensivo com IECA, com ou sem tiazídico. Esta, com certeza, seria a melhor alternativa dentro das alternativas que me foram dadas. Alternativa B de bola. Beleza. Idoso com diabetes mellitus, hipertensão arterial e dislipidemia, aquela mesma questãozinha, né? O que aconteceu? Ele teve alta do hospital e foi para a unidade básica de saúde. E lá, o médico de família ajustou as medicações e ajustou as prescrições de diferentes profissionais. O paciente também foi encaminhado para o oftalmologia e nutricionista da rede, fez novos exames, controlou a pressão arterial. Olha a pergunta, olha como faz muito mais sentido agora. Qual dos atributos da atenção primária à saúde? Atributo da atenção primária à saúde. Ele não está falando de diretriz do SUS, ele não está falando do PENAB, ele não está falando do Brasil aqui no caso, ele está falando um atributo da atenção primária. O que esse médico está fazendo quando ele recebe o paciente do hospital, quando ele ajusta as medicações, encaminha para a nutricionista da rede, ou encaminha para o oftalmologista? Que atributo que ele está fazendo? Me respondam ali no chat. Vocês sabem, atributo da atenção primária é o ACLI, acesso, coordenação do cuidado, longitudinalidade e integralidade, tá? Vejam aqui, ó, que já orientação familiar, equidade da atenção já não faz o menor sentido, porque não são atributos da atenção primária aqui no caso, não são os atributos nucleares da atenção primária. O que ele está fazendo é a coordenação do cuidado, é a letra C.